com a sua mais alegre. Salve a todos na paz de Cristo, amém? Salve a todos na paz de Cristo, amém? Deus abençoe os nossos irmãos aí dos nossos canais, a nossa página no Facebook, Jesus Fonte de Vida, do nosso canal Palavras de Vida, céus abertos sobre a vossa vida. Abre a Bíblia, por favor. Bíblia aberta. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo é o 18, versículo 29 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo Mateus, o capítulo é o 18. Capítulo 18, verso de número 29. Diz assim, ó: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, porém, não quis. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Deus, eu quero te render graças por essa palavra. A palavra é tua, o revelar é teu, o operar é teu, o agir é teu. Deus, tenha misericórdia, Pai. Fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, fala com todos nós aqui nessa noite, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Se revela, meu Pai, de uma forma tremenda. Deus, que a tua palavra, ela dentro dos nossos corações, ela cause mudança, Pai, ela cause transformação. Que o Senhor tenha total e completa liberdade, Pai, e se revelar aqui nessa noite de uma forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Queridos, nós vamos pregar aqui nessa noite subordinado a um tema: o poder do perdão. Nós que somos pregadores, eu digo por mim, a gente costuma orar a Deus, pedindo a Deus direção para pregar uma palavra, porque nós estamos na total e completa dispensação do Senhor. Afinal de contas, eu estou aqui como um serviçal para passar para a igreja aquilo que Deus Ele vai me entregar aqui em cima desse santo púlpito. Por isso que eu preciso orar a Deus, pedir direção, pedir inspiração,
para que assim Ele se revele, Ele nos utilize para a glória do nome dEle. E eu estive meditando na palavra do Senhor, e por misericórdia nós temos muitos esboços, mas o Senhor me trouxe essa palavra ao coração, sobre perdão. Geralmente no culto de sexta-feira a gente prega aquelas palavras que falam mais de curas, libertações, milagres. Todavia, como nós somos submissos ao Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos direciona, o Senhor me trouxe essa palavra. Eu tive meditando nela, lendo, falando com o Senhor, e Deus, por misericórdia, me concede aqui a oportunidade de estar falando sobre o poder do perdão. Por mais que nós não queira admitir, mas é uma realidade, a falta de perdão é algo que tem prejudicado terrivelmente a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas porque não conseguem liberar o perdão para os seus ofensores. Jesus, ele foi o pregador que mais falou, que mais enfatizou a questão do perdão. Jesus, ele falou com tamanha precisão, mas com tamanha precisão, que uma certa feita ele disse assim: olha, se um dia tu fores ofertar, e tu se lembrar, veja como essa questão é séria, que o teu irmão, ele tem alguma coisa contra ti, tu deixa a tua oferta lá, vai lá no teu irmão, reconcilia primeiro com ele, depois que tu se reconciliar com teu irmão, aí tu vai e oferta. Aí eu vou parafrasear, porque a salva recebe, o pastor recebe porque tem conta para pagar, mas os céus não recebem. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga amém. Os céus não recebem. Se eu sei que eu ofendi o meu irmão, e há entre eu e ele uma pendência a ser resolvida, eu tenho que primeiro procurar me consertar com o meu irmão. Foi o que Jesus quis dizer, para que a gente possa ofertar e o Senhor receber a nossa oferta. Mas vamos para o texto que nós lemos aqui, para que a gente possa discorrer com mais precisão sobre a questão do perdão. Jesus, ele conta essa história partindo do pressuposto em que Pedro, ele faz uma indagação. Jesus está ensinando sobre o perdão de um irmão para com o outro, e Pedro, ele é preciso nas suas palavras, quando ele chega para o mestre e diz: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: até 7? Aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu não te digo até 7. Pedro está fazendo uso ali de uma tradição rabínica. Uma antiga tradição rabínica ensinava que se o nosso irmão pecasse contra nós, nós tínhamos o dever de perdoá-lo até 7 vezes. Até quantas vezes? 7 vezes. Há aí uma tradição rabínica. Pedro está fazendo uso de um ensinamento do seu tempo. Aí Jesus,
ele vai quebrar completamente a castanha de Pedro e vai o decepcionar profundamente quando ele afirmar da seguinte maneira: Pedro, eu não te digo até 7, mas eu te digo 70 vezes 7. Aqueles que pegam a calculadora e vão somar, claro que aqui Jesus, ele não está falando do limite do perdão, porque a primeira lição que nós vamos aprender aqui nessa noite é que não existe limite. Diga comigo, não existe. Está muito fraco. Diga, não existe limite para o perdão. Você sabe por que não existe limite para o perdão? Porque se existisse limite para o perdão, eu e você seríamos os primeiros a ser condenados. Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz, naquilo que ele cria, naquilo que ele realiza. Se Deus estabelece um princípio, se Deus estabelece uma diretriz, dando ali um teto de limite para o perdão, com certeza a maioria, ou por que não dizer todos, estariam condenados sem exceção, porque nós falhamos e falhamos com maestria, nós erramos e é com constância. Se Deus estabelece um limite para o perdão, com certeza nós seríamos condenados e não haveria misericórdia, não haveria chance, não haveria possibilidades de perdão da parte de Deus para a nossa vida, se Ele estabelece, porque Deus, ele é regido pela sua palavra. Deus, ele é regido pela sua palavra. Deus não quebra a palavra que Ele mesmo estabeleceu. Por isso que não existe limite. Para nós, seres humanos, nós queremos estabelecer limites para as pessoas que nos ferem, nos magoam, nos trai, nos decepciona. Por quê? Porque nós trazemos conosco a natureza caída do nosso pai biológico, Adão. Aí nós pensamos que muitas vezes o nosso ego, ele vai ser esmagado, a nossa honra, ela vai ser ferida, e por isso que muitas vezes nós não queremos liberar perdão para as pessoas que erram com constância conosco. Só que nós temos que entender que o Deus que me chamou, o Deus que te chamou, Ele me perdoou e te perdoou incondicionalmente. Você sabe o que é um perdão incondicional? Você sabe o que é um perdão incondicional? Um perdão incondicional é porque aquele que foi perdoado não tinha gabarito à altura do perdoador. Vou repetir: aquele que foi perdoado, ele não tinha mérito, ele não tinha gabarito à altura do perdoador. O perdão estava acima do ofensor. O ofensor não alcançava o perdão. Então o perdoador, ele libera o perdão para mim e para você incondicionalmente, porque nós não tínhamos méritos, nós não tínhamos condições, mas Deus, por bondade e misericórdia, nos perdoou. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, estabelecer limites para o perdão, por mais que isso seja difícil. Eu não vou ser hipócrita. Nós não podemos ser demagogos nas nossas palavras. Vivenciar, praticar o perdão é algo difícil. Qual é mais fácil para vocês? Perdoar ou pedir perdão? Hein? Qual é mais fácil para ti, Wagner? Perdoar ou pedir perdão?
Tu acha mais fácil pedir perdão a uma pessoa que tu ofendeu? Ou tu acha mais fácil perdoar? Essa pergunta, ela é estreitamente pessoal, particular. Porque difere de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm facilidade de pedir perdão. Já tem pessoas que vão se sentir desonradas, feridas, esmagadas, humilhadas, se elas forem pedir perdão. E muitas vezes isso não é bom. Vou repetir, não é bom. Eu sei que muitas vezes, e na grande maioria, pedir perdão é algo humilhante. Porque você vai ter que se humilhar, você vai ter que reconhecer que errou. E muitas vezes não é nem reconhecer que errou, é pedir perdão mesmo estando com a razão. É a parte mais difícil da história que eu acredito, essa daí. É tu pedir perdão estando com a razão. É aí que está a grande problemática da questão. É quando tu tem que pedir perdão sabendo que tu está com a razão. Aí sabe o que tu tem que fazer aí muitas vezes? Tu tem que pegar a razão e colocar no bolso. Coloca no bolso. Esquece razão nessa hora, meu irmão. Lembra da consciência cristã. Lembra do exemplo do teu mestre, do teu Senhor, do teu Salvador. Lembra do perdão de Deus. Esquece razão. Esquece razão. Você tem que cumprir. É algo que a igreja contemporânea ela tem que procurar praticar. Caso contrário, o céu não é o nosso lugar. Que é isso, pastor? Eu vou falar. O céu não é o nosso lugar. É não, pastor? É não. Tem nem perigo de ser. Ou nós aprendemos a viver essa palavra na prática, porque as pessoas avaliadas aqui em questão são 3. Quantas? 3. O rei e 2 servos. Era o rei e 2 servos. O primeiro recebe um perdão tão grande. Olha a dívida desse homem, 10.000 talentos. 10.000 talentos é equivalente a 350 toneladas de ouro. Tinha como ele pagar uma dívida dessa? Bota trilhões, bota zilhões. Ele não tinha como pagar 350 toneladas de ouro. Vendia ele, a esposa dele, os filhos dele, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, ainda não pagava a dívida. Não pagava. O rei aqui é o rei dos reis, parafraseando aqui na parábola que Jesus contou. Ele perdoa porque o servo não tinha condição de... Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmão. Não tinha condição de pagar. Vai me pagar ou não vai? Ele chora. Ele implora. O que o rei faz? O rei resolve perdoá-lo. O rei perdoa. E no momento ele sente aquele alívio. Ele sente aquela paz, aquela alegria, porque ele foi perdoado pelo rei. Uma dívida que ele não tinha condição de pagar. Que coisa boa é você ser perdoado por uma dívida que você não tinha condição de pagar. E principalmente quando você é perdoado por uma ofensa que você fez a alguém, e aquilo estava te maltratando, te magoando, te prejudicando, te incomodando. Você recebe o perdão e se sente aliviado. Ele recebe o perdão e sai alegre. Só que alguns metros na frente, ele vai dar de cara com um conservo dele. E o conservo dele devia a ele uma mixaria de 100 dinheiro, uma merreca. 100 dinheiro devia a ele. Ele vai, coloca o pé na garganta do conservo dele e diz: paga o que me deve. Aí o irmão dele vai dizer: ei, mano,
Ser paciente comigo, eu vou te pagar a dívida. Tem paciência comigo. Ele disse: paciência? Paciência? Onde é que está a paciência? Quando tu encontrar ela, dá boa noite para ela, dá bom dia. Ela não passou por aqui não, a paciência. Vai me pagar ou não vai? Tem gente que tem uma pedra no lugar do coração, meu irmão. Sangue de Jesus tem poder. Vai me pagar ou não vai? Que é capaz de ser perdoado. Aqui é nós, você sabia disso? Você sabia, né, que aqui é nós? Irmão, é só Deus para querer a gente mesmo. Ô raça, só Jesus para ter misericórdia dessa raça. Sangue de Jesus tem poder. Vai pagar ou não vai? Rapaz, ser paciente comigo, eu vou te pagar a dívida. Tenha paciência. Tenho nada, meu irmão. Eu não. Paga não? Tá bom. Mandou prender o irmão dele. Mandou encarcerar o irmão dele. Porque ele não estava podendo pagar ele sem dinheiro. A notícia se propaga, se espalha, chega aos ouvidos do rei. O que aquele mau e negligente servo fez? Quando chega ao conhecimento do rei, o rei fica furioso, indignado, e manda chamar aquele servo mau. Quando aquele servo mau entra na presença do rei, o rei vai dizer: mau e negligente servo, eu perdoei a dívida, eu perdoei porque tu não tinha condição de pagar. Não devias tu pelo menos fazer a mesma coisa com o teu próximo? Não devias tu fazer pelo menos a mesma coisa com o teu semelhante? Chamai os carrascos, chamai os atormentadores, amarra ele pelos pés, amarra pelas mãos, lança nas trevas. Aí Jesus vai fechar essa parábola dizendo que assim o nosso Pai Celeste vai fazer com aqueles que do coração não perdoar as ofensas dos seus próximos, dos seus semelhantes. Esse ensinamento aqui está claro, está nítido, me ensinando, te ensinando que perdoar, diga comigo, perdoar, não diga mais forte, perdoar não é uma opção. Diga, perdoar é obrigação. Entenda, eu vou pensar. Peraí, eu vou pensar se eu vou perdoar, eu vou pensar. Talvez. O certo é que se alguém almeja ir para o céu, tem que entender que perdão não é opção. Que fique bem claro isso. Se nós queremos ir morar no céu um dia, perdão não é opção, é obrigação. O que é opcional é a convivência. Convivência é opcional. Eu convivo com alguém se eu quiser. Uma pessoa errou comigo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. É minha obrigação, dever cristão, perdoar. Agora trazer para perto, fazer parte do meu ciclo de amizade, é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. As pessoas às vezes confundem. Eu já quero trazer uma explicação concernente isso. Confundem. O perdão é obrigação. Agora trazer para perto, para fazer parte do seu ciclo de amizade, entenda, você tem que ser seletivo. Você tem que ser seletivo. Escolher. Porque você já sabe que o perdão é um dever cristão. Porque nós vamos ter que esmagar o nosso eu. Nós vamos ter que lutar contra a nossa própria natureza humana. Vamos ter que lutar. Pedir ao Santo de Israel essa capacidade que vem dele. Vem dele essa capacidade de nós perdoar os nossos ofensores. Perdoar é prazeroso, irmãos. É prazeroso, é
é benéfico. É benéfico. Sem falar que se nós alimentarmos o sentimento de mágoa no nosso coração, há uma grande probabilidade de nós adoecer. Você sabia que é fato científico que as pessoas que têm dificuldade de perdoar, que não perdoam, elas se tornam mais acessíveis às doenças? E para quem não fica só nas minhas palavras, só para você ter uma basezinha do que acontece com as pessoas rancorosas, mais conhecido como rancorosa. O que é uma pessoa rancorosa? É uma pessoa que não perdoa. Não perdoa. Tem pessoa que passa 10, 15, 20 anos com a mágoa guardada no coração, depósito de lixo. Faz do coração um depósito de lixo. Eu li uma frase uma certa feita em um livro que eu li do Dr. Augusto Cury, que diz que a maior vingança contra os nossos inimigos, os nossos ofensores, a maior vingança que você pode ter ou fazer contra o seu inimigo é perdoar ele. Porque se você perdoar, eles vão deixar de ser o seu inimigo. E quando você não perdoa uma pessoa, você tende a adoecer psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Você se torna uma pessoa propensa a desencadear uma série de doenças na sua vida. Uma série de doenças na sua vida. Eu vou falar aqui só o nome de algumas que os especialistas falam que pode desencadear na vida das pessoas rancorosas que têm dificuldade de perdoar. A falta de perdão, o que é que traz? Úlceras, colite, pressão alta, problemas do coração, apoplexia, arteriose, distúrbios mentais, papeira, doenças renais, cefaleia, diabetes, artrite. É tantas que eu não vou nem. É muita doença. Tudo isso daqui são ocasionadas, na sua grande maioria, por causa da falta de perdão. E a pessoa, quando ela tem essa dificuldade de perdoar, ela se torna uma pessoa rancorosa. E as pessoas rancorosas, elas sobrepujam para si outros vícios. Quando eu falo vício, eu falo coisas que são atraídas para a vida delas, que vão desencadear como se fosse algumas anomalias no seu comportamento. Vamos lá, uma pessoa rancorosa, que é essas pessoas que têm dificuldade de perdoar ou não perdoam, elas geralmente se tornam muito melindrosas. Você sabe o que é uma pessoa melindrosa? Sabe o que é uma pessoa melindrosa? Uma pessoa melindrosa é que qualquer besteira ela se ofende. Qualquer besteira, a pessoa se ofende. Qualquer palavrinha superficial não consegue receber uma crítica construtiva. Para ela pensa que é só elogio. A vida inteira é só elogio. Eu tenho que aprender a conviver com o contraditório. Você tem que aprender a conviver com o contraditório. Se você tem dificuldade de receber crítica, eu estou falando de crítica construtiva, você tem que fazer uma autoanálise para ver se você é uma pessoa rancorosa que já desencadeou essa anomalia na sua vida, que é a incapacidade de receber alguma crítica, que são chamadas pessoas melindrosas, suspeita de tudo.
Você está entendendo? Uma pessoa melindrosa, ela torna-se difícil a convivência. Torna-se difícil a convivência. Tudo isso por causa de quê? Falta de perdão. Por isso que nós temos que lutar contra a nossa natureza humana. Lute contra a sua natureza humana. Lute contra o seu ego, contra o seu eu. Entenda que nós já fomos agraciados pelo perdão divino, que o rei, ele me perdoou e te perdoou. Quem recebeu o perdão do rei, diga glória a Deus. Ele nos perdoou de bom grado sem que nós merecêssemos. Nós não merecíamos o perdão divino. Ele nos perdoou. Ele nos agraciou com o seu perdão. Aí muitas vezes nós não queremos perdoar uma ofensa do nosso próximo. Uma ofensa. Às vezes é uma ofensazinha superficial. Ah, pastor, estava falando mal de mim. Perdoa, irmão. É muito mais melhor do que ficar guardando mágoa no teu coração. Vou repetir, você não é obrigado a trazer esse tipo de pessoa para o seu ciclo de amizade. Agora o perdão é obrigatório. Você tem que entender. Perdoe, libere o perdão, que os céus vão estar abertos sobre a tua vida. Os céus vão estar abertos sobre a tua cabeça. A bênção do Senhor vai estar sobre ti. Agora, se tu armazenar no teu coração mágoa, rancor, por causa dos males que algumas pessoas te fizeram, isso daí vai te prejudicar profundamente. Vai te prejudicar profundamente. Prejudica nos teus relacionamentos, prejudica na tua vida profissional, prejudica no que diz respeito à tua paz, porque uma pessoa que não consegue perdoar, dificilmente ela tem paz. Você sabia disso? Uma pessoa que não consegue perdoar, dificilmente ela tem paz. E não tem coisa melhor nesse mundo que você ter paz consigo mesmo. Não tem? Você deitar assim, você deita naquela grama verdinha assim no meio do mato, cruza as pernas, fica olhando para o céu e sentindo aquela paz, aquela coisa boa. Muitas vezes o circo está pegando é fogo, a palha da bandeira está voando é longe. E tu lá sossegado, né? Aleluia, oh glória a Deus, né? A tampa da chaleira está voando. E você com aquela paz, aquela tranquilidade. Não tem coisa melhor. Não tem dinheiro que cumpre isso, você sabia? Não tem dinheiro que cumpre isso. Paz interior. As pessoas que não liberam perdão, elas não têm paz. São perturbadas. São pessoas perturbadas. Porque se eu não consigo perdoar o meu irmão, porque eu não tenho paz comigo mesmo. Eu não tenho paz comigo mesmo. Porque eu entendi, eu compreendi que eu devo perdoar uma pessoa. Entenda, quem me ouve diga amém. Você deve perdoar uma pessoa, não é porque ela merece o seu perdão, porque Deus te perdoou sem tu merecer o perdão dele. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Deus te perdoou sem tu merecer o perdão dele. Então tu tem que perdoar, porque, rapaz, mas não tem mais nem menos. Não tem mais nem menos. Muitas vezes nós somos relutantes, irmãos, contra a ordenança divina. Deus está falando, perdoa. Deus está falando, perdoa. Igual a história dos dois irmãos, que eram membros de Santa Ceia, assíduos na igreja, só iam para o culto junto, desfrutavam de uma comunhão tremenda. E um dia os irmãos estão indo para o culto. Eles estão indo para o culto, e no meio do caminho, eles veem uma cobra. Aí um pula lá e diz: ei, é uma jararaca. A outro diz: não é uma jararaca, é uma cascavel. A outro diz: não é cascavel, é jararaca, eu já falei. O outro diz: rapaz, eu já falei, não é jararaca, é cascavel. Começaram a brigar os dois. Porque um dizia que era jararaca, o outro dizia que era cascavel. É cascavel, é jararaca, é cascavel. Começaram a brigar, mas brigaram que perderam até a comunhão e se intrigaram um com o outro por causa de uma cobra. Se intrigaram.
Aí chegaram na igreja, já sentaram separados, porque só sentava junto, não participaram da Santa Ceia, e começaram a ficar ausentes. E o pastor percebeu que os dois estavam distantes um do outro, e um dia resolve chamar os dois irmãos para conversar. Chama os dois irmãos para conversar, porque percebe que o clima estava pesado entre os dois. Quando chama os dois irmãos para conversar, eles revelam para o pastor o que tinha acontecido. Eles tinham brigado por causa de uma cobra. O pastor achou graça, disse: mas rapaz, vocês dois, por causa de uma cobra, vocês brigaram, sim, brigaram. Vamos para a revista, deixa essa cobra para lá. Vocês dois se abraçam e agora pedem perdão um ao outro. Esquece isso daí, esquece essa cobra, deixa para lá. Só se abraça agora, dá a mão um ao outro, um pede perdão ao outro, esquece tudo e vamos continuar servindo ao Senhor. Aí os dois foram lá, se abraçaram, e na hora que os dois estavam se abraçando, um olhou para o pastor, olhou para o irmão e disse: pastor, eu vou perdoar ele. Mas a cobra era uma jararaca, pastor, eu tinha certeza que a cobra era jararaca. Tem pessoas que são assim, meu irmão, que são opiniosas. Opiniosas, eu vou perdoar, pastor, eu tenho certeza, a cobra era jararaca. Tem pessoas que é assim, irmãos, quando tu vai oferecer perdão, é a mesma coisa a pessoa ir perdoar, ó, vou te perdoar. Vou pegar só o barulho que eu comecei, parando, você já fez, ó, vou te perdoar, mas tu sabe que tudo está errado. Não foi tu que vacilou, foi tu que errou. Irmão, isso não é forma de pedir perdão, irmão. É fácil de forma de perdoar. Quando tu vai perdoar alguém, ou pedir perdão, irmão, coloca uma pedra em cima do assunto, irmão. Coloca uma pedra, a questão é reconciliação, é perdão. Negócio de desenterrar morto, está sepultado há 100 anos atrás, vai feder, vai ou não vai? Vai ou não vai? Tenta desenterrar um morto que morreu há 4, 5 dias. Não dá certo não, desenterra não, meu irmão. Desenterra não, mexe não. Quando tu vai reconciliar com alguém, concernente a algum problema que aconteceu, vai só perdoar, pedir perdão, resolver o problema, apaziguar, seja um pacificador. Que Deus vai ser contigo. Deus vai ser contigo. Então que nós possamos ser exemplos de cristão. Exemplos. E entender que o perdão ele tem um poder imensurável. Imensurável. Ele é curador. Muitas pessoas, quando liberaram o perdão, foram curadas. Muitas pessoas perturbadas da mente, perturbadas do coração, que não tinha paz, quando liberaram o perdão, tiveram uma paz de Deus, conseguiram dormir em paz, conseguiram ter paz interior, conseguiram viver uma vida sadia, equilibrada, abençoada, porque liberaram o perdão. As bênçãos que estavam presas, trancadas, travadas, elas foram liberadas como correntes de água. Por quê? Porque o perdão foi liberado. Entenda, libere o perdão e peça perdão se você é o ofensor. Aleluia. Se não tem coragem, peça coragem a Deus. É ou não é? Se não tem coragem, peça coragem ao Senhor. Mas faça isso. Isso é curador. Isso é curador. Que os céus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, querido.